Eu ligo para o senhor. Está ligado, pastor? Bom dia. Está desligado, acho que é aqui, né, senhor? Vou ligar. Ligou. Bom dia. Ok. Oh, parece voz Lombardi aqui. Bom dia, irmãos. Que gostoso. Ai, que um grupo muito bonito, né? De manhã, assim, todo mundo descansado. Mas nós somos lá da Igreja Ágape. Então, o pessoal, quando eu comuniquei para eles que tinham recebido o convite do pastor Carlos para vir aqui em Saguá, eles falaram, nós vamos junto para conferir. Então, eles vieram conosco. É um grupo, quase a totalidade do grupo são os parceiros de ministério lá, são os copastores da igreja, né? Então, eu gostaria que eles ficassem em pé. Já saiu uma turminha bonitinha aqui, criançada. Por favor, fiquem em pé, para o pessoal da igreja Ágape. Vou apresentar vocês e depois eu vou perguntar para os irmãos se eles se lembraram o nome. Então, a menor de todas é minha esposa, claro, né? Então, a Rosana, a Natália, atrás dela está o Júlio. É interessante o que vocês fizeram aí, né? Atrás dela está o Júlio, pastor Júlio, que é o responsável pelo louvor da igreja. A Natália é responsável pela parte de mídia, lá de projeção. Do lado da Natália está a Aline, e atrás da Natália está o Rogério. Então, a Aline cuida de muitas coisas de artes. Tudo que é arte, ela anda fazendo na igreja lá. Então, é uma coisa tem muita coisa bonita acontecendo. Então, o Rogério lá atrás é o Relações Públicas da igreja. Então, ele é muito tímido, sabe? Então, mas ele tem um carinho muito especial por todas as pessoas, de ligar durante a semana, assim, é muito gostoso. Do lado da Natália, depois da Natália, de máscara, tira a máscara para você ver, o pessoal ver. Né? Acho que pode. Tem a Ana Necósia, ela é boliviana e cuida do Ministério de Educação Infantil, de EBF e tal. E atrás dela está o seu marido, Ken. Ele é filipino, ela é boliviana, os filhos são japoneses, nasceram no Japão. Aí vindo depois do Júlio aqui, então esses dois garotos, tem mais um ainda que é filho deles, o do meio, mas tem o Léo, que é instrumentista, violão, guitarra, contrabaixo, algumas coisas mais, e o Luquinha, que é filho também do casal lá da ponta. E o Silvio, ele era de Hiroshima há uns 3, 4 anos, está com a gente lá também. Então aí nós temos o Júlio, o Silvio, que de vez em quando pregam na igreja, então ministram junto com a gente lá. E aqui do lado aqui o Kendi e Audrey, que são pais daquelas pequenininhos por enquanto, né? Mas pelo tamanho do pai, acho que vai ser maior que eu quando tiverem uns 10 anos, né? Então esse é o pessoal. Se lembram todos os nomes? Não? Ah, tá bom, não tem problema. Então vocês estão igual a mim já. Obrigado, gente. Esse pessoal aí sempre gosta, a gente sempre gosta de estar junto. Uma coisa assim, apesar de Osaka ser uma cidade muito grande, muito distante, então a gente sempre gosta de estar junto. A gente, na casa do Júlio e da Natália, que eles moram lá em Kyoto, nós moramos lá perto do aeroporto, então a distância é muito grande. Então a gente faz uma vez por mês uma reunião lá. Durante a semana temos reuniões também na casa da Ana Necósia e na casa da Aline também. Então a cada 15 dias a gente troca durante a semana. Não sei como que é os trabalhos de vocês durante a semana, mas na cidade grande fica um pouco mais difícil, né? Mas o pessoal gosta de estar junto e, estando junto, tendo estudo bíblico, oração e comer, né? Esse é um problema sério e eu gosto também de comer. E todo mundo recomenda academia para mim. Já me inscrevi na academia, eu acho que eu vou ter que começar a frequentar para poder tentar emagrecer um pouquinho. Irmãos, foi muita alegria, né? A gente já conheceu o pastor Carlos da ordenação, conhecemos pessoalmente da ordenação lá do Glauber, faz uns 2, 3 anos. 2017. Então já faz 5 anos? 5 anos já atrás, pensei que fosse ontem. Então o pastor Carlos esteve pregando lá, então, na ordenação do Glauber, que esteve na última vez aqui, um mês atrás. Em janeiro. Esteve aqui com vocês. E aí eu recebi o convite. Aí na hora que eu aceitei o convite, eu já dei um troco nele. Né? Você vai estar aqui, então, dia 26 de abril, que é o aniversário de 19º. Dia 16 de abril, que a igreja... Por isso que eu trago eles, né?
para me corrigirem. A igreja vai fazer 19 anos, a igreja abre 19 anos. Ela já teve um pouquinho de existência antes, né, porque era um templo antigo, um grupo. Daí, então, a reorganização da igreja aconteceu há 19 anos atrás. Então, a gente convidou o pastor Carlos para estar pregando aquele dia lá, ministrando a palavra. E agora, pessoalmente, eu quero estender esse convite à igreja. Então, o culto lá às 4h30. Então, vocês vêm, frequentam normalmente o culto aqui, faz um mutirão aí, não é camburão, o que é? Camburão e polícia, né? Uma caravana aí. Mas tem um outro nome também, quando é muitos carros assim. Comboio, né? Faz um comboio. Não sei como que é o melhor possível aqui. E vocês vão lá, então, participam com a gente. E eu estendo o convite para o pessoal do Louvor estar com a gente lá, né? Ou não sei se depois o Júlio, o pessoal, a Ana, ou quem lá, vocês podem conversar, ou faz uma mistureba lá, ou de repente vocês podem ter uma parte, outra parte. Ver o que é mais fácil, mas para a gente fazer aquele dia de uma verdadeira adoração ao Senhor, pela gratidão, e por duas igrejas que pertencem a uma igreja, estarem juntos celebrando aquele momento de fundação da igreja, de existência da igreja, né? Nós vimos hoje 2 momentos missionários, e a gente fala, oh, que legal, tem uma igreja lá no Egito. Mas a existência em alguns países do povo de Deus, de terem pessoas ali praticando a verdadeira adoração, é um grande milagre. É uma ação de Deus, é algo impressionante. Então, se vocês existem aqui, se nós existimos lá, que pertencemos à única igreja, é algo milagroso, né? Com tanta oposição, com tantas coisas que podem nos desanimar na nossa caminhada como cristão. Se ainda existimos como igreja, é graças à ajuda, ao socorro, ao sustento, ao cuidado, ao poder de Deus nas nossas vidas. Um dia nós não estaremos mais aqui, né? E aí isso pertence ao cuidado de Deus, à agenda de Deus. Mas enquanto estivermos aqui, se existimos, é de Deus. Algumas vezes, em alguns países, o próprio Deus tirou a igreja de lá. É difícil entender isso, mas porque, de repente, Deus falou, agora vocês não vão ter mais a luz. Enquanto estamos aqui num país que está permitindo, né, vamos aproveitar essa oportunidade. Toda vez que, eu acho que acontece com o pastor Carlos, mas pelo menos comigo acontece, né? Quando alguém convida você para pregar em outra igreja, você já pega uma mensagem que você já pregou, né? Que você já filtrou, já, né, lapidou um pouco essa mensagem, mas especialmente é uma mensagem que geralmente fala com o próprio pregador, aquela pessoa que comunicou a mensagem. No caso, eu, o pastor Carlos, o pastor Júlio, a gente usa essas mensagens assim, porque é uma mensagem que talvez seja aquela mensagem que te ajuda ao longo do caminhar de uma vida. Então, quando essas mensagens, quando você cria essa mensagem ou vê uma mensagem e prega uma vez, prega a segunda vez, você entendeu a mensagem, lapidou bem a mensagem, um pouquinho, né? E alguém convida você, deixa eu pregar essa mensagem. Porque não é que você está bom naquela mensagem, não é isso. É que, como ela causou um efeito e tem batido na sua vida, tem sustentado a sua vida, tem lapidado a sua vida, fortalecido a sua vida, você quer compartilhar com outras pessoas. E eu tenho algumas mensagens que fazem isso, que constantemente ou elas me atormentam, né, quando a gente está naquela fase de estar meio desanimado, assim, então vem aquela mensagem, puxa, eu preguei isso, por que eu estou vivendo isso? Eu já preguei isso para os outros. Então, essas mensagens vêm nesses momentos, a palavra de Deus vem nesse momento e te ajuda. E então, quando você prega essas mensagens, não é uma mensagem simplesmente teórica, mas é uma mensagem que já passou pelo filtro do coração, da mente, da experiência ao longo do tempo. E uma delas é uma mensagem muito tempo atrás que tem feito isso na minha vida. Então, vamos entrar na mensagem. Meu pai, ele ainda é vivo, ele ainda sobe nos telhados, assim e tal, ele está com 85 anos, né, mas ainda faz as traquinagens dele. E uma das coisas que ele é craque é fazer aquilo que nós brasileiros somos doutores. Gambiarra. O jeitinho.
que nem americanos e nem japoneses têm muita experiência com, porque eles são tão técnicos, tão radicais, tão certinhos, não arriscam nada. Nós brasileiros arriscamos, né? Sempre tem, não dá certo de um jeito, vamos tentar de outro jeito. Mas algumas vezes dá muitos problemas, né? E a gente faz alguma gambiarra que é temporária e fica definitivo, para sempre. E acabamos ensinando aos outros. Mas tem uma coisa, que ali tem um violão. Eu não sou músico, gosto muito de música, admiro muito quem tem uma facilidade para aprender rápido. O Léo, o filho da Ana, a gente estava com uma dificuldade de algumas famílias irem embora do Brasil. Num dia para o outro ele apareceu tocando violão lá. Eu pergunto, como isso é possível? Né, o meu irmão sabe tocar violão, mas ele penou, ele suava. Hoje ele toca legal. Mas tem pessoas que são fáceis. Instrumentos, alguns instrumentos existem, mas nunca vão cair nas mãos de uma pessoa que é profissional numa orquestra. Porque ele vai tocar, vai usar um instrumento de alta qualidade, um instrumento específico. Um violão, né, eu sou daquela época que nós tínhamos o Rei dos Violões, não sei se vocês se lembram dessa marca. Giannini foi uma marca assim que elevou o nível dos violões, mas eu acho que ninguém usa mais. Mas o Rei dos Violões era um violão verde, né? Você lembra? E todo mundo usava, o Silvio deve ter um ainda. Mas, mesmo sendo um violão, uma pessoa que gosta de violão, investe, né, numa qualidade boa, vai verificar, o cara que é músico, ele entende de como ele funciona. Mas mesmo assim, um violão muito bom, ele precisa estar bem afinado. É interessante, tanto a corda frouxa como a corda muito rígida estão erradas. Então, chegar nessa combinação da afinação entre todas as cordas. Hoje você compra uns aparelhinhos ali que você coloca, o aparelhinho, pá, acho que dá um alarminho, né, Júlio? Faz alguma coisa, dá uma dica para você, ó, tá afinado. Eu sei que tem uma regra lá que você aperta uma corda e a outra vai combinar o som ali. Eu só sei que fica lá girando, até que de repente, algumas vezes nós que não somos leigos, nós ouvimos, não sei, parece que está desafinado. Mas é incrível, né, que um violão tanto muito esticado como muito frouxo, ele não vai ser adequado para cumprir a sua missão. Então, o texto que a gente vai ver hoje talvez vai dar uma meditação para nós nessa questão da missão da igreja, de fazer missões. Ele vem com essa ideia que o instrumento adequado nas mãos de Deus restaura a verdadeira adoração. O instrumento adequado, o certo, você não usa um martelo para serrar isso. Obrigado, Silvio. Você vai ter que usar a serra. Algumas vezes a gente adapta alguma coisa. Você pode até usar um pouco o serrote para bater num prego, mas você vai estragar o serrote e talvez vai gastar muito tempo ali. Mas toda ferramenta, todo instrumento, ele deve ser adequado. Ele deve estar numa situação adequada para o uso. Uma das coisas que desde o princípio, lá desde Adão, e principalmente com os seus 2 filhos, se criou uma falsa adoração. Caim foi e inventou uma adoração bonita demais, perfumada, cheirosa, colorida. Ele criou um altar ali para Deus. Ele foi rejeitado. Abel, ele foi maldoso. Ele foi cruel. Ele sacrificou, matou um animal inocente, derramou esse sangue. E Deus o aceitou, porque Abel tinha entendido o que tinha acontecido com os seus pais. E Caim, então, se rebelou e seguiu o seu caminho e acabou até cometendo o primeiro assassinato na história da humanidade. Porque ele criou uma falsa adoração. E o homem, quando entrou nesse processo de pecado, na decadência pecaminosa, ele está até hoje criando falsas adorações. E Deus selecionou um povo, isto é, escolheu Noé, foi uma das pessoas que se envolveu. Depois veio
Abraão, Isaac, Jacó, a existência do Moisés salvou o povo, para servir de exemplo, para servir de imã para a humanidade, para atrair o homem decadente que está servindo numa falsa adoração, atrair novamente esse homem para Deus e restaurar esse homem para que ele pratique a verdadeira adoração. Para que ele tenha o privilégio, a capacidade, a noção exata de como Deus deve ser adorado e receba os benefícios dessa verdadeira adoração. A história algumas vezes se repete. Então, algumas coisas que aconteceram lá em Abraão, Noé, Moisés, os reis, depois com os profetas, na época de Jesus, na época do livro de Atos, na história da humanidade nesses 2000 anos, algumas coisas elas se repetem. Porque o coração do homem é o mesmo sempre, enquanto ele não for regenerado. E eu gostaria de nós olharmos aqui e pensarmos como que estamos vivendo hoje. Porque hoje as notícias, né? Hoje vimos sobre o Egito, vimos lá sobre o Amazonas, o acesso às notícias e ao ambiente que nós estamos vivendo é muito fácil nós sabermos. E eu acho, eu creio, talvez eu tenha até certeza, né, de que muitos de vocês estão desanimados por causa do contexto social, espiritual, religioso, econômico que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos a todo momento ouvindo sobre guerras lá na Ucrânia, ouvimos sobre tudo, passando esse tempo de pandemia, estamos ouvindo sobre economia aqui no Japão, na Europa, no Brasil, coisas que em algum momento tiram até a alegria, a esperança e perspectivas de futuro. Eu gostaria de meditar com vocês lá em 1 Reis 16. Eu creio que a maioria de vocês já ouviu um pouco dessa história. E o que nós vamos ver é a situação em que estavam. E se Deus tem o propósito de restaurar a verdadeira adoração, esse momento aqui que nós vamos ver era um momento de uma falsa adoração que foi criada, estabelecida e até dentro da comunidade do povo de Deus. E aí Deus vai usar uma pessoa como instrumento para restaurar a verdadeira adoração. E então a pergunta que vai ficar é: qual o jeitão daquele instrumento que Deus usa para restaurar a verdadeira adoração? Vamos lá em 1 Reis, versículo 29. Vocês sabem, já ouviram falar desses nomes aqui, mas o autor desse livro, 1 Reis 16, 29, ele fala o seguinte: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Que nação é essa de que estamos falando? Nação de Israel. Que alguns anos antes tinha sido dividida ali porque Salomão morreu, a nação se dividiu em norte e sul, Jeroboão fez uma revolta com os pecados por causa da opressão que Salomão, que tinha sido muito bem, mas ele exerce uma certa pressão, opressão e pagamento de impostos muito altos para sustentar todo aquele bando de mulheres, de sogras, que ele trouxe ali para Jerusalém. E como o rei não tem produto para vender, a única forma de sustentar toda aquela opulência era arrecadar fundos. Era arrecadar fundos através de impostos. Então Jeroboão, um homem mau, ele junta as 10 tribos do norte do reino de Israel e divide o reino de Israel. E aí um começou a brigar com o outro. E Jeroboão, então, depois de Jeroboão, várias cidades são colocadas como lugares de adoração. Enquanto Deus tinha estabelecido para a nação de Israel que o lugar, o modo, o jeito, o que deveria ser feito no culto a Deus seria em Jerusalém, e tudo que deveria ser feito da forma que Deus estabeleceu. Mas Jeroboão promoveu, se rebelou, juntou essas 10 tribos, e já como desde a época dos juízes, sempre a nação de Israel estava adorando um panteão de divindades pagãs, que eram dos fenícios, dos sidônios, que é o mesmo povo, que era a adoração a Baal.
Então Baal tinha sua irmã, que era deus da guerra, mais 2 mulheres que se uniam lá. Então havia templos aqui onde tinha mulheres e homens que se relacionavam e nas suas orgias, então, promoviam estímulos a Baal para que ele tivesse orgias lá no céu, então, nesse panteão, né? E de lá caísse chuva e irrigasse a hortinha de todo mundo. Então os maridos e as esposas iam oferecer esse culto, essa falsa adoração, com todo prazer, com toda liberdade. Era uma coisa comum, livre. E o povo tinha que fazer isso para que chovesse na horta deles. Então era um Deus muito vinculado à chuva, à agricultura, e numa região muito carente de chuva, então as pessoas eram estimuladas a praticar esse tipo de religiosidade. Além desse templo, desse panteão de deuses, havia alguns deuses, tipo Moloque, que era, você tinha um filhinho, que nem o Guilherme, a Manaera tem um filhinho aí, eu quero sacrificar, jogar o filhinho dentro de uma carranca, pegando fogo lá dentro. Era o sacrifício de crianças. Então, religiosamente. E as políticas de cada nação dava suporte, sustentava esse tipo de religiosidade. E aqui, então, quando nós lemos esse texto aqui, nós temos o rei Asa no Reino do Sul e Acabe, então, começa a governar no Reino do Norte. O rei Asa já tinha governado 15 anos. Acabe, filho de Uri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano. Então, Acabe já tinha reinado, Asa já tinha reinado 38 anos, e depois, então, ele, no mesmo momento, Acabe no sul começa a governar. Quando Asa completou 15 anos de reinado, por isso que eu fiz essa confusão, troquei as bolas aqui. Vocês estão acompanhando comigo? Não precisa memorizar essas datas. Asa começou a reinar. Quando ele completou 38 anos, Acabe começou a reinar no norte. Mas quando Asa, bem antes de Acabe começar a reinar, quando ele tinha 15 anos de reinado, Azarias, um profeta, chegou para Asa e deu uma exortação. Ele falou: Deus está dando uma oportunidade para vocês. Se vocês se arrependerem, voltarem-se para Deus, vocês vão encontrar Deus. Agora, se vocês não se voltarem para Deus, Deus vai abandonar vocês. Vocês vão continuar nessa miséria, nessa ladainha de vida difícil, e Deus, a coisa vai piorar. A situação era caótica, tanto no norte como no sul. Havia situações assim de perigo, brigas entre as nações, era muito perigoso as pessoas irem para lá e para cá. E Asa, então, dispôs o seu coração para louvar ao Senhor, para buscar ao Senhor. E Deus se encontrou com ele. E Asa motiva o povo, até com uma certa pressão, a se voltarem também para Deus. E o povo atendeu. E fizeram uma grande festa, mataram 700 bois, muitas ovelhas e cabras, e começaram a ser abençoados. E pessoas do norte, que pertenciam ao reino de Acabe, começaram a migrar para o sul, porque ali estava se encontrando novamente a lei e o Senhor, a verdadeira adoração. Então, nesse momento, olha só, Acabe, filho de Uri, no reino do norte no reino do sul só teve uma dinastia, que era a dinastia de Davi. No reino do norte houve 8 dinastias. Nenhum rei do norte teve o coração ligado ao Senhor. Todos foram reprovados. No reino do sul, no reino do norte teve 19 reis, no reino do sul teve 20 reis. Desses 20 reis, 8, pelo menos, buscaram o Senhor, mas eles não venceram a cultura que tinha se estabelecido durante esses anos. Porém, sempre vai falar, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, os altos não foram removidos. A força cultural, a força do meio do povo era muito difícil. E Asa foi um desses homens que buscou o Senhor e causou um impacto muito violento. Até o ponto, dá uma olhada só, ele removeu a sua avó, o nome dela era Maaca. Ela era promotora dentro de Judá do culto a Baal. Percebe a situação? Agora, Asa teve a coragem de chegar para ela e falar: vovozinha, tchau, acabou, não vai ter mais esse seu ministério de incentivar, de cuidar com que as pessoas
que os templos existem, que as pessoas adorem essa falsa adoração. Então, por um lado, pessoas vinham de longe buscar esse ambiente de verdadeira adoração. Agora vocês imaginem o quanto Asa, então, foi odiado. Esse é o ambiente aqui. Então, Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel e em Samaria 22 anos. É pouco ou é muito? É muito. 22 anos, um só rei. Versículo 30. Aqui nós vamos ver que esse ambiente de Acabe, ele despreza a verdadeira adoração. Olha só o versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Ele não queria ser igual aos antepassados. Ele queria fazer mais. Onri, o pai dele, foi aquela pessoa que decretou que Samaria seria o centro da adoração a Baal. E isso criou um apelido. O pessoal do sul, dessa época aí de Acabe para frente, que olhavam para aquela situação, judeus, que tinham recebido a aliança, a forma de adorar, que tinham recebido os profetas, que estavam diante deles as alianças que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, a Davi, que sabiam as histórias de como Davi adorou a Deus. Agora eles olhavam para aquele tipo de pessoas, de parentes, de irmãos, tendo uma cidade onde o culto a Baal e aquela imoralidade, aquela coisa tão diabólica, começaram a dar um nome para essas pessoas que eram os falsos adoradores de samaritanos. Olha, muito tempo depois, Jesus quando vem, você percebe nos escritos do Novo Testamento a aversão que os judeus tinham dos samaritanos, daquele pessoal que foi originário nessa terra aí. Então o rei estabeleceu, o pai de Acabe estabeleceu que Samaria era o lugar da adoração. Deus tinha estabelecido Jerusalém. Então a falsa adoração foi criada, estabelecida, sustentada, organizada pelo Estado, pelo governo. E com isso, os profetas, os sacerdotes de Deus, eles eram rejeitados, desprezados. Então aqui esse texto aqui dá para nós uma ideia que esse ambiente que eles estavam vivendo tinha um desprezo do povo de Deus. Acabe era um rei teocrático. Ele deveria buscar os interesses de Deus para com o povo. Ele deveria administrar o povo para que esse povo tivesse justiça social e essa justiça fosse uma justiça teocrática. Que fosse um povo temente a Deus. E esse temor a Deus seria praticado nos relacionamentos do povo. E quando o povo tivesse alguma dificuldade, tanto financeira ou alguns problemas, o rei deveria socorrer o povo com a visão, com a forma de Deus socorrer aqueles que precisam. Mas não. Agora, uma coisa interessante aqui que eu grifei em amarelo é que Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante os olhos do Senhor. O que talvez isso salta à nossa mente? Diante dos olhos do Senhor, o que Acabe fazia era mal, mas diante das pessoas, não. Diante do povo, das autoridades, era muito bom, talvez. Por isso que eu perguntei se 22 anos era muito ou pouco. Porque no Reino do Norte houve 8 dinastias, não era só da dinastia de Davi. Isto é, constantemente o povo se enojava ou não queria, não gostava mais e fazia um golpe, tirava, outra família começava a governar, depois outra família. E aqui Acabe, num certo sentido, ele foi aprovado pelo povo por 8 anos, por 22 anos. O texto aqui é que ele fazia mal aos olhos do Senhor. Esse é o grande perigo que nós corremos. Algumas vezes de considerar mal
aquilo que é bom e considerar bom aquilo que é mal. Então, talvez aqui a maior parte da população, se fizesse uma pesquisa de Ibope naquela época, a maior parte da população estaria aplaudindo. É isso que nós queremos. Que coisa legal! Agora nós somos contextualizados. Estamos modernos. O que mais eles desprezavam? Versículo 31. Como se fora coisa, fosse coisa, pouca coisa, né? Andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Eu estou me lembrando de uma versão que ela diz o seguinte, como se for a coisa de só menos. Mas a gente não usa só menos. Alguém usa de vez em quando só menos? Então essa versão já traduz um pouquinho melhor. Como se fosse pouca coisa, isso é, coisa sem importância, como se fosse nada. Como se fosse pouca coisa, isso é, o cara já estava desprezando a função dele e o povo, que era o povo de Deus, que deveria temer a Deus, ele era um rei teocrático, como se fosse coisa sem importância alguma, fazer tudo aquilo lá, ele ainda vai e casa-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios do Fenício, que eram exportadores dessa religião para Baal. E eles vai lá e serve a Baal e adora, pessoalmente, adora a Baal. Aqui praticamente Acabe está dando um exemplo que Deus deveria, a pessoa de Deus deveria ser desprezada. Que situação, né? Que ambiente. O povo de Deus é desprezado, a pessoa de Deus é desprezada, outra coisa é colocar no lugar de Deus. E versículo 32. Olha o que ele fez. Além de ir e servir, ele levanta um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Samaria já tinha sido decretado o lugar dessa adoração a Baal. Agora ele vem e institucionaliza a adoração a Baal. Ele despreza a presença de Deus. Não somente despreza a pessoa de Deus, o povo de Deus, mas agora despreza a presença de Deus. Quem vai estar aqui é Baal. Show, Deus. Cai fora. Que ambiente. Versículo 32. Acabe fez um poste ídolo da deusa Azerá. O que era poste ídolo? Eram madeiras que eram assim limpadas, eram troncos que eram bem limpados e era colocado ali, esculpida, imagens das deusas Azerá, Astarte e Astarote. Imagens bem assim sensuais, que ficavam em vários lugares, assim, onde as pessoas caminhavam, para lembrar para o povo, olha, você tem que adorar a Baal. Era um estímulo para ter aquele estilo de vida para praticar aquela adoração a Baal. Isto é, lembre-se, viva desse jeito, você tem que adorar. E olha, não esqueça de ir lá no templo de vez em quando, levar a sua ofertinha, o seu ofertório e cultuar a Baal lá. E o cultuar é chegar lá e ter relações sexuais em orgias, com drogas, com tudo quanto é bebida, com aqueles homens que não eram nem homens, e aquelas mulheres também que não eram nem homens, porque não era uma coisa muito definida, era tudo um imbróglio total. Então eram como se fossem outdoors, lembrando o povo, olha, nós adoramos Baal, não se esqueça, adore, 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 adore. Essa falsa adoração. Eram estímulos para que o povo tivesse um estilo de vida, não somente de, tal dia, tal hora eu vou lá e eu adoro. Não. Para que essa adoração fosse a vivência do povo, fosse o comportamento do povo, fosse o pensar do povo, fosse a cultura do povo. Então Acabe fez um poste ídolo da deusa Azerá, de maneira que ele cometeu mais abominações para irritar o Senhor. O povo está, que legal, agora está muito tranquilo, a gente não precisa se preocupar se isso daqui é errado, isso aqui é certo. Não, agora eu sou livre. Mas para Deus era abominações. Você sabe qual é o significado da palavra abominação? A gente vê muito isso na Bíblia, né? Sabe o que significa abominação?
é algo vomitável. O que a gente faz com o vômito? Se aproveita para alguma coisa? Tem alguma utilidade? Nem para esterco, eu acho. É algo que causa uma repugnância. Vômito causa ânsia, dá vontade de você vomitar. Eu era tranquilo com isso. Quando nasceu meus filhos, quando vinha aquele queijinho aqui no... Né, Guilherme? Cadê o Guilherme? Está aqui? Quando vem aquele queijinho, né? Aquele queijinho aqui no ombro, eu vi aquilo lá. Depois você vai ficando um pouco mais insensível. Mas de repente, antes eu vi um cachorro na rua, o cachorro fazia, eu já, né? Hoje já, né? Depois dos filhos a gente perde essa sensibilidade. Mas Deus é sensível com o pecado. Não é que ele é mimimi, é que ele é totalmente santo. Ele tem uma revulsão contra tudo aquilo que é impuro. Então, o povo podia estar aplaudindo, mas para Deus, aquilo era abominação. Parece que no coração decadente, depravado de Acabe, ele começa a perder toda e qualquer sensibilidade de culpa e imoralidade. Ele passa a ter prazer, e quanto mais ele pudesse desagradar e levar o povo a se afastar e se aprofundar nesse afastamento para com a pessoa de Deus, ele ia investir. Então aqui, olha só, Acabe fez um poste da deusa Azerá, essa madeira esculpida, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram diante dele. Ele não somente queria copiar o que os outros reis anteriores já foram reprovados por Deus, mas ele queria fazer mais. Eu quero ser notável. Eu quero deixar um legado aqui. Então aqui mostra que Acabe desprezava o padrão de Deus. Se Deus quer isso, eu vou fazer aquilo. Versículo 34. Olha só. Esse texto aqui, a gente fala, por que o autor do livro de Reis colocou esse texto aqui? Parece que ele corta, ele quebra o ritmo da narrativa. Ele só fala que em seus dias, isto é, nos dias de Acabe, aconteceu um evento. Riel, o betelita, lá de Betel, edificou Jericó. Olha só que legal, parece que é um engenheiro aqui, que o texto não fala, mas vamos supor que ele tenha chegado para Acabe e falou, Acabe, tem uma cidade aí que está meio destruída, é a cidade das Palmeiras. É um lugar muito bonito. Lá embaixo, pode ser um ambiente turístico, tal. Faz muito tempo que ninguém foi destruída, uns 500 anos, não se faz nada lá. Eu estou com um projeto aqui de reconstruir essa cidade. O que você acha? Ah, legal, vamos fazer aqui uma licitação, tal, você pode cuidar disso aí? E ele falou, posso. Estou imaginando, mas eu acho que, dentro do contexto aqui, parece que deve ter sido isso que aconteceu. Então, em seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó. Ele reedificou. Jericó era na época lá de Josué, depois ela foi destruída e está em pedaços. E agora, nessa época de Acabe, esse camarada, ele vai lá, ele não edifica, ele reconstrói Jericó. Olha só, quando Riel lançou os alicerces da cidade, chega alguém, o cara lá está construindo, colocando os alicerces, chega alguém, Riel, você não sabe o que aconteceu, volta para casa logo. Seu filho primogênito morreu. Que azar do cara, né? O cara está se ocupando de fazer uma coisa grande, uma coisa bonita, que vai ficar para sempre o rei, e o filho mais velho dele morre. Então, olha o texto. Quando ele lançou os alicerces, quando ele colocou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. Hoje não tem esse valor dado aos filhos primogênitos, mas antigamente o filho primogênito levava 50% da herança. O legado, o nome da família era contado através do filho primogênito. Era uma coisa muito importante. E se acontecesse um acidente, uma morte, era uma grande tragédia, era uma tristeza muito grande para o pai e para a mãe.
E a família ficava meio desnorteada. E aqui, Riel perde esse privilégio. Ele está fazendo alguma coisa boa, mas perde o filho primogênito. E quando ele colocou os portões, isto é, quando ele fechou as portas, era a última coisa a ser instalada, em nossos dias, quando ele foi lá e cortou a fita para inaugurar, ou de repente balançou lá um champanhe para quebrar, aquela cerimônia, isto é, terminamos, está finalizado. É aquele congraçamento de que uma tarefa dada foi cumprida. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo. O mais velho, quando começou a obra. Termina a obra, que cara azarado. Que cara pé frio. Isso que as pessoas chamam aí, né, principalmente em alguns países aqui ao redor do Japão, talvez nem muito, mas muitos países ao redor, falam, que karma tenebroso desse cara. Ele está fazendo uma coisa legal, serviço fiel, vai deixar um legado para o povo, para a nação. Que tragédia! O que será que aconteceu com esse cara para acontecer alguma coisa tão terrível? Perdeu o primogênito e agora perdeu o caçula. O que é o caçula numa família? É o queridinho da mamãe, é o que deda aos irmãos, né, que entrega, é o queridinho. E o cara cortou a fita, morreu. Aí o texto termina assim: segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. O que será que aconteceu? Percebe que a narrativa vem falando de Acabe desprezando. E agora surge um engenheiro aqui que vai tentar reconstruir Jericó, morre o mais velho, e ele continua a obra. Cara, né? Talvez passou pelo luto um tempinho lá, mas a obra continuou, e logo ele vai lá e corta as fitas de inauguração, e na hora de cortar, de ir curtir com a família, morre o filho caçula. E aí o texto termina assim: segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. O que isso tem a ver? Vamos lá, talvez, o que Josué, depois dele conquistar Jericó, que se rebelou contra Josué, e se lembra a derrota que Josué promoveu? Com tamborzinho, com corneta? Né? Não embainharam, o negócio foi vexatório. E o povo totalmente seguro, confiante naquela segurança, falsa segurança que eles tinham, foram derrotados simplesmente com o som de tamborzinho e corneta. Depois que Josué destruiu aquela cidade que mostrava realmente que eles não queriam, eles eram avessos ao povo que tinha sido libertado por Deus lá do Egito. Então, depois de Josué ver aquele desprezo, aquela aversão, Josué anuncia uma palavra contra aquela cidade. E ele escreveu assim, Josué 6:26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, isto é, nós vamos possuir essa terra, mas vocês têm que jurar. E vocês vão dizer isso: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda de seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. 500 anos antes. Josué falou aqui, e falou para o povo, olha, vamos jurar e vamos prometer, para que a cidade nunca seja reedificada. Se alguém se levantar para reedificar, na hora que ele colocar os alicerces, vai morrer o mais velho. Na hora que terminar a cidade, vai morrer o mais novo. E o povo falou, nós juramos. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui? Acabe na época de Josué. Acabe está desprezando a pessoa, o povo, o padrão de Deus. E aqui, quando Hiel chega para Acabe, talvez trocando uma ideia, Acabe falou assim, boa ideia. Porque esse povo aí que fala aqui, eles têm uma superstição que já vigora há 500 anos, que se alguém reedificar essa cidade, vai morrer o mais velho e vai morrer o mais novo.
Deus nem existe. E eles têm medo disso. Ninguém ousou fazer isso. E ela falou, deixa comigo. Em outras palavras, o que Iel está fazendo? Ele está desprezando a palavra de Deus. Eu vou fazer isso para... Acabe, me dê os recursos, porque eu vou reconstruir para o povo abandonar o último resquício que ainda domina a vida deles, que é superstição, é um negócio muito atrasado, é fundamentalista, é conservador, não serve para nada. Então, com isso, a gente remove definitivamente tudo que há de Deus ainda de pouquinho no coração do povo. O povo já estava adorando a Baal, já estava indo para os altares, já tinha uma vida diária totalmente afastada do padrão de Deus, mas ainda eles tinham uma certa superstição. Não, Josué falou, então ninguém ousava fazer isso. E ela falou assim, então vamos acabar definitivamente com isso. Só que foi azar dele ter perdido o mais velho e o mais novo. Ah, mas era 500 anos atrás, a sociedade agora é diferente. Foi azar? O cara perdeu o mais velho. Nesse momento, ele teria que se dobrar diante de Deus e falar, Deus, o Senhor existe. A sua palavra está em vigor ainda. Sua palavra é verdadeira. Me desculpa, perdão. Tenha misericórdia de mim. Não, ele falou assim, foi um acidente de percurso. Isso acontece com todo mundo. E ele continuou. Não sei, a Bíblia não deixa claro isso. Eu estou inventando muitas das situações aqui, mas a gente pode imaginar isso. Não sei se Riel voltou o coração, lembrou disso aí, mas provavelmente, pelo que a gente vê muitas vezes na Bíblia, e pelo fato do nome dele estar aqui, é quase que certeza que esse cara continuou sendo mais duro ainda. Que situação? Que ambiente? Ainda bem que esse tipo de ambiente não aconteceu, não se repetiu em nenhuma outra época da história, em algum lugar, né? Ou se repetiu? Ou será que estamos vivendo hoje? Quem Deus usa, então, para restaurar a verdadeira adoração? Dentro do cristianismo tem sido criado tantas falsas adorações. Tanta coisa tem sido... O povo de Deus tem sido convidado para fazer que não tem nada a ver com a pessoa de Deus. Quantas coisas têm sido colocadas no lugar da palavra de Deus? Quantas coisas substituem o padrão de Deus para o cristão? Quantas coisas estão substituindo a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo, a graça de Cristo? Quantas vozes o povo de Deus está ouvindo para viver? E quantas coisas estão substituindo a palavra de Deus, indo contrário à palavra de Deus, e até mestres com nomes. Então, muita adoração sendo criada, estilo de adoração, substituindo, desprezando a verdadeira adoração. E quem deve ser adorado? Aí Deus, Ele está sempre usando instrumentos fracos, talvez um rei dos violões, um Giannini, mas Deus, que sabe o tom certo, Ele tem afinado pessoas para fazer missões, que é restaurar a verdadeira adoração. Paulo fala em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a missão nossa é buscar pessoas que estão seguindo falsas adorações ou não sabem quem é, o que adorar e como adorar, e restaurar, trazer ela para conhecer esse Deus verdadeiro e restaurar a verdadeira adoração no coração delas. Essa é a missão da igreja. Aqui, em Osaka, no Brasil, em qualquer país, o objetivo do missionário, de qualquer crente, é fazer missões, isto é, buscar e restaurar o coração das pessoas para que elas venham novamente adorar verdadeiramente as pessoas. Deus está em busca do quê? De verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em
verdade. Deus não aceita a falsa adoração. Ele tem abominação. Ele sente nojo. E o grande perigo nosso, como povo de Deus, nós não estarmos adorando nem somente no nosso ambiente de culto, como no dia a dia. Estamos vendo atrativos que nos impulsiona para desviarmos e tirarmos Jesus e Deus do nosso altar. O instrumento adequado nas mãos de Deus restaura a verdadeira adoração. Aí você fala, mas eu não consigo. Uma bola de basquete na minha mão seria o quê? Nada. Eu fico 10, 15 minutos, mesmo embaixo da cesta, tentando encestar. Uma bola de basquete na minha mão não serve para nada. Dá uma bola de basquete na mão do Michael Jordan. Tem uns nomes aí que eu até agora estou esquecendo. Dá uma bola de basquete na mão dele. O problema de fazer missões não é o que nós somos capacitados. É nas mãos de quem nós estaremos. Olha só. 1 Reis 16 termina com a morte do caçula de Riel. Porque, e voltando, falando sobre o juramento que Josué fez com o povo. Dá uma olhada, 1 Reis 17. Olha só como começa. Então, esse então é bem interessante, né? E tinha a situação preta, terrível, negra, escura, trevas. E o povo aplaudindo. Mas aí, então, um dia chega no palácio do rei, dá uma olhada aqui. Então, Elias, o tesbita, isto é, um caipira, uma cidadezinha que não valia nada. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, chegou diante do rei e disse, então, Elias está aqui, o rei está ali, na frente dele. Tão certo como vive o Senhor. Enquanto para Acabe, o que estava acontecendo com Deus? Estava morto. Não existia mais. Não estava ali. Agora, Elias, ele chega para Acabe e fala, tão certo como vive o Senhor. É certeza. Deus de Israel. Opa. Não é Baal. Perante cuja face estou. Quem estava diante da face de Elias? Era Acabe. A ideia aqui é que esse Deus é tão vivo, tão real, ele é Deus de Israel, que entre os espaços que existem, Deus está. Ele não é um Deus que está somente representado numa imagem, num poste ídolo. Não, ele está. A onisciência, a onipresença. É um Deus que não tem comparação a ninguém, a nada. Perante cuja face estou. E aí ele fala, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Segundo a sua palavra, mas não era a sua palavra, porque em Deuteronômio 28, Deus falou o seguinte para esse povo de Israel. Olha, se forem atentos a tudo isso que hoje te ordeno, vocês serão benditos em tudo que vocês fizerem. Bendito será a amassadeira, a planta, vocês plantarão, colherão, farão vinho, isto é, todo o processo, todo o ciclo da vida será cuidado por Deus. Mesmo que você vá para lá, vai para cá, a bênção vai te alcançar. Imagine você chegar num dia, você chegar assim, estou cansado de ser abençoado. Isso que Deus falou com a nação de Israel. Então você foge da bênção. E a bênção alcança você. Não, eu não quero ser abençoado, estou cansado. Deus falou para Moisés, a aliança lá mosaica, ela tinha esse critério. Seguiu, obedeceu, as bênçãos te alcançarão. Mas Deus dá uma advertência. Mas se não deres ouvidos a todos esses estatutos que hoje te ordeno, será maldito na cidade, será maldito no campo, maldito tua amassadeira, todo o ciclo da vida haverá maldições. E mesmo que você fuja, como Noemi e o esposo dela, que morava em Belém, fugiram para Moabe, mesmo que você fuja, a maldição te alcançará.
Nós não estamos debaixo dessa aliança, mas o povo dessa época aí, de Israel, estava. Então Elias simplesmente olha para a aliança que estava em vigor, que era mosaica, ele fala, nós estamos, Elias conseguiu, né, ser uma pessoa que foi despertada por Deus e conseguir ter uma visão clara daquela situação. Então ele fala para o povo, ele traz a palavra para o povo. Olha, vai acontecer, não vai chover durante a terra, porque Deus falou que não ia chover. Esse é o instrumento, é um caipira, mas simplesmente ele estava crivado da realidade de Deus. Eu usei essa palavra crivado aqui, lembrando da granada. Você sabe aquele, nas guerras, a granada? Né, que o cara tira o pino, então o pino ele vai, você segura ainda a trava, mas na hora que você atira a granada, ela assim, o pino sai, então o dispositivo vai e bate no explosivo dentro, e não é explosão. A explosão é até pouca, mas a explosão, por ocorrer lá dentro, a granada é feita internamente de um jeito que ela é cheia de fragmentos, assim. Tipo, ela tem umas pontinhas que, quando explode, ela sai para tudo quanto é lado, com fragmentos pontiagudos. O objetivo da granada não é matar. O objetivo da granada é penetrar alguns desses fragmentos e causar hemorragia, causar um sofrimento. E a ideia é sempre, um soldado ferido precisa de mais 2 soldados. Então, você desarma, tirando o poder de um exército, e, consequentemente, uma hemorragia poderá até matar esse soldado. Mas aquele soldado não pode ficar ferido, ele tem que precisar de 2 outros soldados para levar ele embora. Porque o soldado ficou crivado com alguns estilhaços. Aqui não é uma coisa ruim, mas a ideia que Elias dá, enquanto o povo desprezava, enquanto Acabe desprezava o povo, o padrão, a pessoa, a palavra de Deus, Elias está crivado da realidade de Deus. Mesmo ele sendo um caipira, um cara sem fama, um cara não era uma celebridade, mas Deus levanta ele como um profeta, alguém que vai trazer a palavra, restaurar a realidade de Deus. E vocês conhecem a história. Mais para frente, então ele vai desafiar então qual que é o Deus verdadeiro. E aí ele vai ser perseguido. E ele vai ter crises. As crises dele são mais usadas do que esse momento aqui da vida dele. Porque Tiago fala, ele era um homem como nós. Como nós. Era um homem segundo as mesmas paixões, mas que se deixou ser crivado pela realidade de Deus. Isso faz com que a gente se torne um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento adequado. Se existe outra capacidade que vai divertir o povo de Deus, Deus não está à procura. Deus está à procura de pessoas que restaurem a verdadeira adoração, que Cristo seja o centro, que é a adoração que nós cantamos hoje, fala de Jesus, né? Ele é o centro, Ele é o Deus verdadeiro, e Ele não é só o centro no momento que nós estamos aqui, mas é o centro quando nós saímos, quando nós vivemos, quando nós até dormimos, ou até quando trabalhamos. Ele é o centro enquanto nós estamos em contato com outras pessoas. E quando as pessoas estão com as suas falsas adorações, nós somos aquelas pessoas que estaremos privadas da realidade de Deus e vamos atraí-la para adorarem a Deus novamente. Só resumindo tudo, vamos ver então, o que o mundo despreza? O que o nosso ambiente, a nossa sociedade está desprezando? Está desprezando o povo de Deus. Nunca o povo de Deus foi tão desprezado. Hitler desprezou. Toda época nós temos o povo de Deus sendo perseguido, rejeitado, menosprezado, cancelado. O mundo despreza o povo de Deus, despreza a pessoa de Deus, despreza a presença de Deus, despreza o padrão de vida que Deus quer que nós tenhamos e despreza a palavra de Deus.
Deus está em busca de pessoas que sejam crivadas, uma igreja que seja crivada e que faça missões nesse sentido, né, de causar esse impacto. Um povo que não despreza o povo de Deus. Uma das coisas que eu já ouvi de muitos, Lindório, talvez ele já tenha falado isso, né? A igreja tem 2020 e poucos anos. 2000 anos, né? Considerando que Jesus Cristo, a igreja começou ali no livro de Atos, mais ou menos quase 2000 anos. E ela sobrevive, a igreja sobrevive apesar dela. Já reparou? O maior inimigo muitas vezes é a própria igreja. E aí a igreja que é crivada e a pessoa que é igreja, ela é um instrumento adequado de Deus, é aquela que não despreza o povo de Deus. Ama, fortalece, contribui, está auxiliando, ora para que a igreja continue sendo um instrumento de Deus. Uma igreja crivada da pessoa de Deus. Deus é o centro de tudo, da presença de Deus. Então, não ter uma vida dúbia, né? Uma vida religiosa e uma vida secular. Não, é uma vida só. É o padrão de Deus. Então, não houve, uma igreja que não ouve essas vozes que trazem aconselhamentos, assim, de um viver novo, mais contextualizado. Mas é uma igreja que permanece na palavra e no padrão de Deus. Vamos ser instrumento? Vamos manter, fazer manutenção, né? Ver se está afinadinho, pede para alguém afinar. Talvez a gente não está tão acostumado com as cordas afinadas que a gente fala assim, tá bom. Né? Pede para alguém, talvez, se tem alguma cordinha, tem uma das cordas aqui que não estão bem esticadinhas. Agora, quando estica, o que acontece? Se você fosse um violão e alguém viesse e esticasse um pouquinho a sua corda para afinar, o que acontece? O que aconteceria se o violão fosse uma vida? Esticar? Dói. Permita-se ser esticado por Deus. Amém? Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra, apesar de tantos anos, ela permanece para sempre, ela é a única ferramenta que pode, junto com o Espírito Santo, nos confrontar. Mas não somente confrontar para nos simplesmente para derrubar por terra, mas o Senhor é aquele que confronta, ergue, sara, recupera, perdoa e nos capacita a vivermos da forma adequada que o Senhor quer para nós, ó Pai. Nos livre do perigo de vermos a multidão aplaudindo novos comportamentos. E mesmo que sejamos rejeitados, desprezados, que tenhamos a fé, que já fomos aceitos pelo Senhor. Jesus já fez de tudo que é possível, que é necessário, para nós sermos aceitos pelo Senhor. Muito obrigado por esse acesso que tivemos à tua presença e nos ajude a sermos instrumentos adequados para levarmos outras pessoas a restaurar a verdadeira adoração na vida delas. Nos livra de todo chamariz, de toda sedução que pode nos prejudicar e tirar o Senhor do centro de nossas vidas. Nós te agradecemos por essa igreja, agradecemos pela igreja de Osaka, agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem demonstrado em anos, em épocas tão difíceis como estamos vivendo, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Deus abençoe, muito obrigado mesmo por termos esse privilégio de estar curtindo aqui com vocês. Amém.